Ah, o voo do Rio, por favor, não me coloque lá. Na manhã da divulgação do cronograma mensal no aeroporto Charles de Gaulle, as veteranas comissárias de bordo, CBs da Air France, temiam uma rota em particular, o voo para o Rio de Janeiro. No momento em que Marie Dupont, uma francesa com 9 anos de carreira como CB, foi designada para esta linha, os olhares de seus colegas não foram de parabéns, mas de pura compaixão. Por que profissionais tão experientes evitavam a rota brasileira? No entanto, no seu voo de 12 horas, Marie deparou-se com passageiros de uma efusividade avassaladora e uma necessidade intensa de conexão humana. E numa manhã, caminhando pelas ruas do Rio, a cena de um gari a abanar-lhe a mão e a sorrir-lhe abertamente abalou profundamente os seus valores. O que exatamente mudou a sua percepção de serviço? Ao acompanhar esta história até o fim, você sentirá o desejo de tratar as pessoas com mais paixão e autenticidade. Por favor, acompanhe-nos até o fim. No Terminal 2 do aeroporto Charles de Gaulle, a luz da manhã filtrava-se na sala de briefing, onde uma dúzia de tripulantes de cabine se reunia para a leitura do cronograma mensal. Pierre, o gerente de voo, lia calmamente a programação de março como de costume. O voo de Londres será de Sophie et Jean, Roma com Chloé, Dubai com Antoine e o voo do Rio de Janeiro, Marie Dupont. Naquele instante, o ar na sala de reuniões mudou. Marie Dupont, 32 anos, com 9 anos de carreira na Air France, não era novata em novas designações. No entanto, ela sentiu-se confusa com a forma como os olhares dos tripulantes veteranos se convergiram para ela. Não era um olhar de celebração, mas de algo próximo à compaixão. Chloé, sentada ao seu lado, soltou um pequeno suspiro audível. Pobre Marie, a sua primeira vez no Rio, não é? Sussurrou alguém. Marie franziu a testa. O que havia de tão terrível? Assim que a reunião terminou, Isabelle, uma veterana de 15 anos e uma das CBs mais experientes da Air France, pousou a mão no ombro de Marie. A expressão séria no rosto de Isabelle, na casa dos 40 anos, causou preocupação em Marie. Marie, você está preparada? Preparada para o voo do Rio? Ouvi dizer que é um aeroporto de classe mundial, mas há algum problema? Isabelle soltou um suspiro profundo. O aeroporto é excelente, sim. Limpo, eficiente, pontual. Mas Marie, ela hesitou escolhendo as palavras. Os brasileiros são diferentes. Diferentes como? Eles são fervorosos. Eles exibem todas as suas emoções, não há distância. Querem saber o seu nome, a sua vida, a sua família. Se estão satisfeitos, gritam de felicidade. Se estão insatisfeitos, gritam de insatisfação. Eles quebram a elegância e o profissionalismo que construímos. Você se sente em um palco, não em um avião. É exaustivo. Marie riu, ligeiramente aliviada. Mas isso não é bom? Passageiros expressivos tornam o trabalho mais fácil de gerir. Isabelle balançou a cabeça. Não é fácil. É difícil, Marie. Por quê? Ela olhou para a janela. Eles são o nosso espelho. Eles têm, às vezes, paixão, vezes que perdemos. Ter isso esfregado na nossa cara é insuportável. Marie ainda não conseguia compreender o significado dessas palavras. Para Marie Dupont, ser comissária de bordo era mais do que uma profissão. A sua avó foi uma lendária chefe de cabine da Air France, uma mulher que voou durante a reconstrução da Europa pós-guerra. A sua mãe seguiu o mesmo caminho, ostentando 30 anos de carreira. Quando criança, Marie folheava repetidamente as fotos da sua avó em uniforme, a postura reta, o sorriso gracioso, a personificação do orgulho francês. A filosofia de serviço francesa era clara: ser elegante, eficiente e manter uma distância profissional adequada. O serviço excessivo era considerado vulgar, a elegância controlada era virtude. Marie incorporava perfeitamente essa filosofia. Recebeu altas avaliações nas rotas de Nova York, Dubai e Singapura. 0 reclamações dos passageiros. Confiança inabalável da gerência. Ela tinha uma fé absoluta no seu estilo. Naquela noite, Marie ligou para sua mãe. Mamã, fui designada para o voo do Rio, mas todos os veteranos fizeram uma cara estranha. O que há de errado? A mãe riu baixinho ao telefone. Ah, o voo do Rio. Eu fiz isso uma vez quando era jovem. E como foi? Foi uma experiência caótica, mas estranha. Eles não reclamam silenciosamente. Eles fazem da cabine a sua sala de estar. Querem socializar, tocar. Se você lhes der água, eles tentam abraçá-la. Eles quebram a barreira de forma constante. Parecia que eu estava a servir a minha própria família, não passageiros. Marie franziu a testa.
Mas isso não significa que eles estavam satisfeitos? Não sei. É isso que é assustador. Se são tão calorosos, como podes manter o teu profissionalismo? Se são tão abertos, a tua própria reserva parece frieza. Lembro-me de pensar, será que a empresa vai receber uma reclamação sobre o meu tom distanciado? Nunca chegou uma reclamação, mas era inquietante. Depois de desligar, Maria olhou para a paisagem noturna de Paris pela janela. A Torre Eiffel estava iluminada e o Sena fluía calmamente. Nesta cidade onde cresceu, a comunicação era sempre clara. A alegria era expressa, a insatisfação era verbalizada. Era isso que ela acreditava ser humano. Pessoas excessivamente calorosas, passageiros que quebravam a distância, uma perfeição efusiva. Uma leve ansiedade começou a surgir no coração de Marie. Uma semana antes da partida, Maria almoçou com Chloé num café. Chloé tinha voado para o Rio uma vez, há 3 anos. Diz-me, Chloé, o voo do Rio é realmente assim tão difícil? Chloé segurou a chávena de café com as 2 mãos. Difícil não, desconcertante. Por exemplo, quando estamos a servir as refeições. Se tentamos entregar-lhes o tabuleiro, eles agarram o teu braço ou a tua mão para agradecer, pedindo-te para te sentares e te juntares a eles. Tentam começar uma conversa longa. Mas isso não é gentileza? É excesso. A sua gentileza realça a nossa superficialidade. Nós entregamos um tabuleiro com uma mão, mantendo o ritmo, mas eles agarram-no com ambas as mãos e dizem: que Deus te abençoe pelo teu trabalho, minha flor. Quando todos os 200 passageiros fazem isso, sente-te exausta, não valorizada. O nosso sorriso é profissional, o deles é de alma. Maria espetou a salada com um garfo. Mas passageiros perfeitos não é o ideal? Chloé balançou a cabeça. Eles são perfeitamente vezes humanos. E é aí que está o problema. No final do voo, enquanto limpamos, a cabine está uma confusão. Pratos empilhados de qualquer maneira, migalhas por todo lado, talvez uma garrafa de cachaça esquecida. Mas sabes o que me chocou? O quê? Os cartões e as notas. Havia pequenos bilhetes deixados nos assentos em português dizendo: obrigada por trazer a nossa família para casa, ou você merece um aumento, comissária, pelo seu belo sorriso. O avião estava fisicamente caótico, mas a conexão emocional estava intacta. Isso é mau? É desgastante. Depois do Rio, percebes o que tens feito. A desordem e o lixo nos voos de Nova York pareciam a norma, mas a experiência brasileira faz-te sentir vergonha da tua própria frieza. No Rio, mesmo no meio da bagunça, há alegria vezes e vezes conexão, e nós perdemos essa alegria em nome da eficiência. Marie ficou em silêncio. Isabelle estava certa, disse Chloé. Eles são o nosso espelho. Eles mostram-nos a vezes alma, vezes que perdemos. A minha avó tinha esse orgulho e esse calor humano na sua geração. De alguma forma, nós descartámo-lo em nome da eficiência. Essa palavra atingiu Marie no fundo do peito. Na véspera da partida, Maria abriu um antigo álbum da avó. Em fotos a preto e branco, a sua avó, impecavelmente uniformizada, estava com a postura reta. Ao seu lado, os passageiros da época, todos vestidos, sorrindo com elegância contida. Voar era um evento especial. Ser CB era uma profissão de orgulho, um símbolo de elegância e requinte. No entanto, na época de Marie, as CBs eram por vezes menosprezadas. Quantas vezes ouviu a expressão empregada de mesa voadora? Maria olhou para sua avó na foto. O que diria a avó se a visse agora? Questionaria se, além de eficiente e sofisticada, o seu serviço tinha vezes coração. Na manhã seguinte, Marie dirigiu-se ao CDG. O mesmo uniforme, a mesma manhã, mas uma tensão nunca sentida no fundo do seu coração. No briefing, o capitão François fez as verificações finais. O Rio é um voo de 12 horas. 80% dos passageiros são brasileiros. Eles são efusivos. Se tiverem dúvidas, perguntem. Marie levantou a mão. Há algo em particular a ter em atenção com os passageiros brasileiros? François pensou um pouco antes de responder. Eles pedem ajuda, constantemente, mas nunca pelo botão de chamada. Eles chamam você pelo nome, batem no seu ombro, eles precisam de interação. A chave é dar-lhes atenção vezes pessoal. Eles querem conexão. Passageiros que exigiam conexão, Marie não conseguia entender. Por que não podiam simplesmente manter a distância profissional? Ao entrar na cabine, Marie fez a verificação final dos assentos. Tudo limpo e organizado. Mas o seu coração estava inquieto. Que tipo de pessoas seriam esses passageiros?
O embarque começou. O primeiro passageiro entrou pela porta. Um brasileiro na casa dos 50, de fato, puxando uma pequena mala de mão. Ao ver Maria, ele deu um sorriso largo e colocou a mão no peito. Bom dia, minha querida, que Deus abençoe o nosso voo. Você é muito bonita, viu? Uma voz alta e alegre. Marie respondeu com seu sorriso padrão. Bonjour, bem-vindo. O próximo passageiro e o seguinte fizeram o mesmo. Muitos apertavam a mão de Marie, alguns davam um tapinha amigável no ombro, outros tentavam contar uma piada. O que tinham em comum era a atitude calorosa e a quebra imediata da distância. Marie sentiu-se desconfortável. Os passageiros europeus ou americanos eram casuais, um aceno com a mão, um breve hi. Os brasileiros, porém, eram imediatos, como se a estivessem a convidar para sua casa. Enquanto orientava os passageiros, um jovem de fato tentava levantar uma mala pesada para o compartimento superior, lutando um pouco. Posso ajudar? Maria ofereceu. O homem virou-se surpreso e sorriu com gratidão efusiva. Oh, que bondade, moça, mas não se preocupe, eu dou um jeito. O seu trabalho já é tão difícil, deixe-me tentar sozinho, sim? Marie ficou confusa. Por que razão a pessoa que precisava de ajuda estava a preocupar-se com o seu trabalho? Todos os passageiros estavam sentados e o avião levantou voo. Paris diminuía no horizonte. Marie encontrou-se com Antoine Galley. E então, os brasileiros? Antoine sussurrou. Exuberantes. Muito barulho, muito sorriso. Eu sei, serão 12 horas assim. No início pensamos que é divertido, mas depois torna-se assustador. Eles são muito vivos. Marie olhou para a cabine. Quase 200 passageiros, mas havia uma atmosfera palpável de excitação e conversa. As pessoas falavam alto, riam abertamente. Isso era o que os seus colegas temiam? O voo brasileiro? Marie sentia uma estranha mistura de desconforto e curiosidade. O que estaria por detrás dessa efusividade? A longa viagem mal tinha começado. 1 hora após a descolagem, Marie percorria o corredor, observando os passageiros. Para ela, que tinha centenas de voos, observar a cabine era rotina. Mas a cena de hoje era diferente. A maioria dos passageiros estava sentada, mas havia um murmúrio constante de conversas animadas. Eles liam, olhavam para o tablet ou para fora da janela, mas a conversa era sempre alta, cheia de risos e gesticulação. Nos voos de Nova York, a esta hora, dezenas de passageiros já teriam premido o botão de chamada. Água, troque o meu lugar, o bebê está a chorar. Agora, as luzes de chamada estavam quase todas apagadas, mas era porque os passageiros estavam a levantar-se e a ir diretamente para a Galley para conversar com os CBs. Marie sentiu uma ponta de ansiedade. Estavam mesmo todos satisfeitos ou estavam apenas a preparar-se para pedir algo com fervor? Ao regressar à Galley, Antoine coçava a cabeça. Que estranho! Já passou 1 hora e só recebi 5 pedidos de bebida, mas 10 pessoas vieram cá perguntar se eu já tinha jantado e se o meu dia estava bom. Eles não pedem ajuda pelo botão, Marie respondeu. O capitão disse que temos de ir ter com eles. Os dois empurraram o carrinho de bebidas pelo corredor. Marie sorriu para uma mulher de meia idade na primeira fila. Gostaria de algo para beber? Temos água, sumos, café ou chá? A mulher levantou o rosto, acenou a cabeça vigorosamente e sorriu. Oh, obrigada, minha linda. Que bondade a sua. Um copo de água, por favor. E como se chama? Marie. Que nome lindo. Obrigada. Água. Marie serviu a água no copo e entregou-a com um guardanapo. A mulher agarrou o copo com ambas as mãos, olhou Marie nos olhos e disse: muito obrigada, você é um anjo. Sinto-me até mal por fazê-la trabalhar. Sinto-me mal por fazê-la trabalhar. Mais uma vez essa frase. O homem ao lado e o jovem casal a seguir fizeram o mesmo. Todos pegavam nos seus pedidos com gratidão efusiva, quase envergonhados por estarem a causar inconveniência. No entanto, em vez de se sentirem envergonhados, eles mostravam uma alegria genuína por receber o serviço. Marie estava confusa. Um francês diria merci casualmente. Um americano diria thank you e já estaria a pensar no próximo pedido. Mas os brasileiros respondiam a cada ato de serviço com uma carga emocional intensa, como se fosse um favor pessoal e não um trabalho. Ao empurrar o carrinho, Marie viu um casal idoso na janela, na casa dos 70 anos. O marido estava a descansar de olhos fechados, mas a esposa fazia um pequeno bordado. O único som era o clique das agulhas de tricô. Gostaria de algo para beber? Marie perguntou. A esposa pousou o bordado, levantou-se e sorriu calorosamente.
Oh, que gentileza! Para o meu marido, água, por favor. E para mim, um café bem forte, se não for muito incômodo. E Marie? A esposa incluiu. O seu trabalho é muito duro, não é? Um voo tão longo, aposto que está cansada. Marie parou. O seu trabalho é muito duro. O beneficiário do serviço estava a preocupar-se com quem o fornecia. Em 9 anos nunca tinha ouvido tal coisa. Não, estou bem. É o meu trabalho, Marie respondeu, um pouco envergonhada. Mesmo assim, obrigada. É por ter pessoas como você que podemos viajar tranquilamente e com alegria. A esposa sorriu profundamente e o seu olhar continha uma gratidão pura e emocional. Ao entregar o café e a água, Marie sentiu o coração a aquecer. Serviu milhares de bebidas na sua vida, mas nunca tinha sentido esta emoção. Chegou a hora das refeições. Frango ou massa, qual prefere? Marie perguntou. Muitos passageiros tiveram uma reação efusiva. Ah, o que o cozinheiro fez com mais carinho, minha flor. Fico feliz com o que vier. O que for menos trabalho para você. O que for menos trabalho. Marie demorou a entender. Eles estavam a evitar impor a sua vontade para aliviar o trabalho da CB. Antoine sorriu, amargurado. Eles detestam impor as suas necessidades. Por isso, deixam a decisão para nós. Se sobrar frango, distribui frango. Enquanto Marie distribuía os tabuleiros, observou as expressões dos passageiros. Recebiam frango ou massa com o mesmo sorriso, a mesma alegria. Obrigada, bom apetite. Diciamo como um sorriso sincero. O que chocou Marie foi o barulho depois de a refeição começar. Era como um mercado, cheio de conversas, exclamações de satisfação e barulhos de talheres a bater. Longe da etiqueta dos restaurantes franceses, mais cheio de vida e prazer, 1 hora depois, ao recolher os tabuleiros, Marie arregalou os olhos. A cabine estava caótica. Os talheres estavam jogados nos restos de comida. As migalhas de pão de queijo estavam por todo lado. Os guardanapos estavam amassados. O lixo estava espalhado pelo chão e os copos de água tinham sido deixados em cima dos assentos. No entanto, em cima de cada tabuleiro havia sempre um pequeno bilhete ou um pedaço de papel. A comida estava uma delícia. Deus te pague. Não consegui comer tudo, me desculpe, mas estava tudo ótimo. Você é a comissária mais linda que já vi. A cabine era um desastre físico, mas o feedback emocional era esmagadoramente positivo e pessoal. Quase 200 passageiros. E embora não tivessem tido o cuidado de arrumar, todos tinham o cuidado de expressar o seu apreço de forma apaixonada e individualizada. Marie ficou parada. No voo de Paris, o lixo era comum, mas as pessoas eram indiferentes. Aqui, a bagunça era visível, mas havia um esforço genuíno para se conectar com a CB. É por isso que digo que eles são terríveis, disse Antoine, encolhendo os ombros. Eles são uma bagunça, mas são tão sinceros que não dá para ficar zangada. Não são perfeitos na organização, mas são perfeitamente emocionais. É esgotante. Mas Marie não sentiu medo, sentiu algo belo. Em cada interação havia uma tentativa de vezes conexão. Em vez de arrumarem o lixo para o próximo, eles ofereciam um pedaço da sua alma ao profissional. Não era sobre vezes eficiência, mas sobre vezes humanidade. No meio do voo, Marie caminhava pelo corredor quando viu uma jovem a sair da casa de banho. A jovem sorriu e disse, com licença, moça. Marie, por curiosidade, verificou a casa de banho. O lavatório estava molhado, o chão ligeiramente sujo e o lixo estava transbordando, longe da perfeição dos voos asiáticos. No entanto, no espelho estava colado um pequeno post-it rosa. Espero que tenha um bom dia. Volte ao Rio em breve. Muita paz e luz. Marie verificou as outras casas de banho. Todas estavam sujas, mas a maioria tinha alguma mensagem de carinho, um desenho ou uma oração escrita rapidamente. Em 10 horas de voo, dezenas de pessoas tinham usado os sanitários e a sujeira era inevitável. Mas, em vez de limpá-lo para a próxima pessoa, eles deixavam uma marca de esperança ou gratidão. Ao voltar para Gali, Chloe e Ryu, assustada com a falta de limpeza, eles não são obcecados pela higiene, mas são obcecados pela vezes alegria. Eles deixam a bagunça para nós, mas não se esquecem de nos lembrar que somos amados. Mas limpar é o nosso trabalho, Marie respondeu. Sim, mas eles acham que expressar a sua gratidão pessoalmente é a parte mais importante. Não importa se a cabine está limpa, o que importa é que você se sinta valorizada. Marie ficou em silêncio.
Em vez de evitar dar trabalho ao próximo, eles dedicavam a sua energia a dar vezes afeto, vezes ao próximo, um tipo de consideração invisível, mas profunda. Marie lembrou-se dos passageiros do seu país, sujos, indelicados e ainda por cima indiferentes. Não eram pessoas más, apenas consideravam que a limpeza era um trabalho que não lhes pertencia. Mas isso era certo? Uma pequena dúvida começou a surgir no coração de Marie. Quase no final do voo, Marie estava na área de descanso. Olhou para a cabine pelas cortinas. A maioria dos passageiros estava a dormir, mas mesmo no sono havia algo diferente. Muitos estavam a dormir de forma descontraída, com os braços esticados. No entanto, havia um homem a acordar e a ajudar a comissária júnior, Sarah, a recolher os últimos cobertores, rindo enquanto lhe contava uma história. Havia uma mãe a acalmar o seu filho cantando uma canção de ninar que Marie nunca tinha ouvido. Mesmo no descanso, a sua humanidade e a sua necessidade de envolvimento social estavam presentes. Isto era o que os seus colegas temiam? Passageiros demasiado humanos, interações demasiado calorosas, bagunça emocional? Marie olhou pela janela. Estava a voar sobre as nuvens a 30 mil pés. 200 pessoas partilhavam este espaço e todos estavam, à sua maneira barulhenta, a respeitar a sua necessidade mútua de conexão. Isto não era assustador, Marie percebeu. Era inspirador. Eles estavam a mostrar-lhe o que ela tinha sacrificado pela eficiência. Às vezes paixão, às vezes autenticidade, vezes da interação humana. 3 horas antes da aterragem, Marie caminhava no corredor. Um homem de meia idade levantou-se para tirar algo do compartimento superior. Ele estava a ter dificuldades. Posso ajudar? Marie perguntou. O homem virou-se, surpreso. Ah, não, obrigado. Sou teimoso, consigo sozinho. Não se preocupe, é o meu trabalho. Terei todo o prazer em ajudar. Marie pegou na pequena mochila e entregou-a. O homem agarrou-a com gratidão e inclinou-se profundamente. Muito obrigado. Mil desculpas por incomodá-la. O homem olhou Marie diretamente nos olhos e disse: o seu trabalho é realmente lindo, viu? Um voo tão longo e você está sempre com esse sorriso no rosto. Graças a você, a nossa viagem é muito mais alegre e tranquila. O coração de Marie aqueceu. Obrigada, ela respondeu. Fico feliz em saber disso. O homem sorriu e voltou para o seu assento. Marie regressou à galley e apoiou-se no balcão. O seu coração estava a palpitar. Em 9 anos serviu milhares de passageiros, mas poucas vezes o seu trabalho foi chamado de lindo. Em França, a CB era vista com desdém. Apenas uma carregadora de bebidas, uma empregada de mesa voadora. Mas para este passageiro brasileiro havia um respeito puro. Respeito pelo indivíduo e pelo esforço, não pela profissão. Marie olhou pela janela. Em breve chegaria ao Brasil. Aquele país barulhento, aquele povo expressivo. Ela começou a entender por que eram temidos. Eles exigiam que o serviço tivesse vezes alma. O anúncio de aterragem começou. Os passageiros colocaram silenciosamente os assentos na posição vertical e apertaram os cintos. Não silenciosamente no sentido de disciplina, mas de calma antes da chegada. Marie fez a verificação final do corredor. Os assentos estavam arrumados, os cobertores estavam amarrotados, mas as pessoas estavam preparadas. A aterragem no Galeão, Rio de Janeiro, foi suave. As luzes dos cintos de segurança apagaram-se e os passageiros levantaram-se, mas ninguém se apressou, não houve empurrões. As pessoas falavam alto, mas esperavam pacientemente pela vez de sair. Era um movimento coreografado de comunidade e paciência. A porta abriu-se e os passageiros começaram a desembarcar. Marie estava na porta para se despedir. O primeiro passageiro: obrigada, minha flor, foi um voo maravilhoso. Um sorriso e um aperto de mão no ombro. O segundo, terceiro, quarto, todos deixaram palavras de gratidão fervorosa. Obrigada pelo voo seguro, sua alegria é contagiante, que Deus te ilumine. Por fim, o casal idoso. A esposa parou em frente a Marie. Obrigada pelo belo serviço, disse a esposa, curvando-se ligeiramente e olhando Marie nos olhos. É por ter pessoas com a sua vezes luz, vezes que podemos viajar. Cuide-se, sim? Naquele momento, os olhos de Marie encheram-se de lágrimas. Belo serviço. Cuide-se. O beneficiário do serviço estava a cuidar do prestador de serviço. Ela nunca tinha experimentado tal calor em toda a sua carreira. Depois de todos os passageiros terem saído, Marie olhou para a cabine vazia. Assentos amarrotados, algumas migalhas, mas havia bilhetes coloridos e mensagens de gratidão em quase todos os bolsos. Antoine chegou ao lado dela. E então, esse é o voo do Rio. Marie não conseguia responder.
apenas sentiu calor no peito. Não era terror, era vezes respeito. O voo terminou e Marie tinha 24 horas no Rio até o voo de volta a Paris. Muitos da tripulação foram descansar para o hotel, mas Marie queria andar pela cidade. Queria ver o país que gerava passageiros tão emotivos. Ao sair do galeão, Marie foi novamente atingida. Era hora de ponta. As pessoas fluíam incessantemente, mas não era silencioso. Havia música, risos, o som dos motores, os gritos dos vendedores ambulantes. Parecia um filme com o volume no máximo. Ao entrar num autocarro, ela ficou ainda mais espantada. Estava lotado e as pessoas falavam, riam, ouviam música sem auriculares. Era caótico, mas havia uma estranha tolerância. Esta não era a calma artificial da cidade. Era uma exuberância que nascia de uma profunda necessidade de vezes viver em conjunto. Marie deixou as malas no hotel e foi para uma rua movimentada. Pequenas lojas, barracas de fruta, de peixe, de flores, todas vibrantes e cheias de cores. Perto de uma pequena vezes padaria, Marie parou. Pela janela via-se um interior acolhedor. Ao entrar, um padeiro na casa dos 20 anos fez uma saudação entusiástica. E aí, moça, bem-vinda, sinta-se à vontade. Marie sentou-se à janela. O padeiro trouxe o menu, entregou-o com uma mão, mas manteve um contato visual intenso, um sorriso sincero no rosto. Qualquer coisa é só chamar. Aqui a gente serve o melhor pão de queijo do Rio. Marie pediu um café com leite. Minutos depois, o padeiro voltou. Numa pequena bandeja, a chávena. Ele pousou-a na mesa de forma ligeiramente desajeitada, mas com uma doçura imensa. Tá aqui, quentinho, cuidado para não queimar a língua, viu? A gente fez com carinho. O pires não estava perfeitamente alinhado, mas o café tinha um aroma forte e a atitude era de quem lhe dava um presente. No Paris, o café é servido com eficiência, sem contato visual, sem conversa. Era rápido e funcional, mas os olhos deste padeiro transmitiam uma paixão pura. Fazer um café não era um trabalho, era um ato de cuidado para com o cliente. Na hora de pagar, quando Marie tirou a carteira, o padeiro indicou uma pequena caixa ao lado do caixa. O dinheiro foi colocado ali, sem tocar nas mãos, não por higiene, mas por formalidade respeitosa, mesmo no meio da informalidade brasileira. Obrigada, volte sempre, viu? Traz alegria para nossa casa. Ele acenou-lhe com a mão. Marie saiu e ficou parada. Aquilo não era um manual. Aquele padeiro estava a valorizar genuinamente o seu cliente. Enquanto caminhava pela rua, Marie viu um gari, uma mulher na casa dos 50, vestida com um colete laranja berrante, a varrer a calçada. Mas o seu trabalho não parecia uma tarefa de limpeza comum. A mulher varria com um ritmo alegre, quase a dançar. De repente, ela parou de varrer, apoiou a vassoura e começou a cantar baixinho uma melodia de samba enquanto limpava o lixo. Marie parou para observar. O gari, em Paris, era uma das profissões mais desvalorizadas. Ninguém as cumprimentava, ninguém via o seu trabalho, eram o pano de fundo. Mas esta mulher tinha vezes orgulho. Ela encontrava significado no seu trabalho, mesmo que ninguém a estivesse a ver. Ela não visava a perfeição silenciosa, mas a perfeição da vezes alegria, vezes e do vezes esforço. Quando a mulher se deslocou para a próxima área, ela cruzou-se com Marie, a mulher parou, sorriu amplamente e fez um aceno efusivo. Bom dia, moça, que Deus te acompanhe. A voz era calorosa. Marie apressou-se a acenar e a responder, bom dia. Aquele momento de troca foi profundamente gravado no coração de Marie. Marie dirigiu-se para o metro. Era meio-dia de um dia útil. Muitas pessoas iam e vinham, mas havia um barulho constante de comunicação. Observando o fluxo das pessoas a passar pelas catracas, Marie notou algo. As pessoas estavam muito próximas, mas havia uma dança de esquiva. Cada pessoa sentia o movimento da outra, desviando-se naturalmente para evitar o contato físico desnecessário, mas mantendo a proximidade. Nas escadas rolantes, todos estavam de pé no lado direito. O lado esquerdo estava livre. Ninguém deu uma ordem, mas a regra não dita de deixar espaço para quem tinha pressa era respeitada. Quem estava com pressa subia a correr pelo lado esquerdo. Ninguém atrapalhava. Marie lembrou-se do metro de Paris. Empurrões, gritos, pessoas que se batiam sem pedir desculpa. Ao entrar no comboio, Marie sentou-se. No assento em frente, um jovem executivo de terno estava sentado com ar cansado e olhos fechados. Na próxima estação, uma senhora idosa entrou na casa dos 70 anos apoiada numa bengala. O comboio não estava lotado, mas os assentos estavam ocupados. O jovem executivo levantou-se imediatamente. A senhora, por favor, sente-se.
ele indicou o assento com um gesto efusivo. A senhora ficou surpresa. Oh, obrigada, meu jovem, mas você parece cansado. Que nada, vovó. Estou ótimo. Que honra tê-la aqui. Sente-se à vontade. O homem sorriu gentilmente. A senhora curvou-se novamente e sentou-se. O homem segurou o corrimão e fechou os olhos. A espontaneidade e a sinceridade da troca emocionaram Marie. Ceder o lugar não era um ato extraordinário, mas a naturalidade e a alegria com que o fez eram únicas. Sem procurar reconhecimento, sem ostentação, apenas como um ato óbvio de respeito comunitário. À noite, Maria entrou num pequeno restaurante, tipo vezes boteco, vezes simples e familiar. Sentou-se no balcão e a dona, uma mulher na casa dos 50, recebeu-a com um sorriso caloroso. Bem-vinda, o que vai ser? Marie pediu um prato de peixe grelhado. Minutos depois, a dona trouxe o prato. Marie ficou espantada. O prato de arroz branco estava numa tigela pequena, sem um grão derramado. O peixe estava no centro e os vegetais coloridos estavam dispostos de forma a transmitir vitalidade. O caldo de feijão estava ao lado, o vapor a subir. Tudo parecia uma obra de arte, não pela elegância, mas pela vezes paixão, vezes com que foi montado. Sirva-se à vontade. A dona sorriu e regressou ao fogão. Marie pegou nos talheres. Ela provou o arroz, suave e saboroso. Depois o peixe, a pele estaladiça, a carne suculenta. O caldo tinha um sabor familiar e consolador. Não havia o luxo de um restaurante gourmet, mas havia vezes alma, vezes e o vezes cuidado, vezes de quem cozinhava para a família. Ao terminar e ir pagar, a dona sorriu. Estava gostoso? Sim, muito, Marie respondeu. Estava realmente delicioso. A dona sorriu, os olhos a brilhar. Obrigada, volte sempre. Uma saudação calorosa. Marie saiu e caminhou pela noite. Ela pensou, por que este povo é tão caloroso? Por que tem tanta consideração pelos estranhos? Não era um manual, não era uma lei, era às vezes cultura. Cada pessoa sabia que as suas ações afetavam os outros. Por isso interagiam com paixão, por isso importavam-se. O padeiro, o gari, o executivo no metro, a dona do restaurante, não eram pessoas especiais, eram pessoas comuns a viver o seu cotidiano com vezes alma. E a acumulação desse cotidiano criava a beleza daquele país. De volta ao hotel, Marie olhou para a paisagem noturna. O rio brilhava silenciosamente. Amanhã, ao meio-dia, regressaria a Paris, mas ela sabia que nunca mais seria a mesma. O que vira e sentira ficara profundamente gravado no seu coração. Surgiu uma questão. Que tipo de serviço eu tenho oferecido? Eficiente e sofisticado, sim, mas tinha vezes coração? Na manhã seguinte, Marie estava de volta ao galeão. No caminho para o portão de embarque do voo de regresso a Paris, ela caminhou lentamente. Olhava ao aeroporto com outros olhos. O gari estava a limpar o chão, o seu movimento quase artístico. O funcionário de informações sorria com uma gentileza imensa. O café estava a servir clientes com sinceridade. Em cada trabalho havia orgulho. Marie parou e olhou para uma funcionária da limpeza. A mulher reparou e fez-lhe uma saudação calorosa. Marie curvou-se profundamente, como fizera no restaurante com o coração. Obrigada, ela sussurrou. Chegou a hora de embarcar. Marie entrou na cabine, onde Chloé e Antoine já estavam a preparar-se. Bom dia, Marie. Você andou pela cidade ontem, não foi? Como foi? Perguntou Chloé. Marie pensou um pouco antes de responder. Foi lindo. A cidade e as pessoas. Lindo. Chloé fez um careta. Rio é um caos, uma metrópole. Não tem a elegância de Paris. A elegância deles é diferente, Marie sorriu. A elegância de Paris é visível, edifícios, arte, moda, mas a elegância do Brasil está no vezes coração. Antoine encolheu os ombros. Poesia. Vamos ao trabalho. Os nossos passageiros barulhentos estão a chegar. O embarque começou. Os passageiros brasileiros entravam, um após o outro, e como no dia anterior, cada um sorria, acenava com a cabeça ou falava alto. Marie respondeu a cada um com o coração. Bonjour, bem-vindo, que bom tê-lo conosco. Ela notou a diferença. Estava a olhar nos olhos dos passageiros. Antes, priorizava a eficiência, o sorriso era formal, agora era diferente. Ela olhava para o rosto de cada um e os cumprimentava com sinceridade. As expressões dos passageiros mudaram. Pareciam surpresos e felizes. O sorriso deles tornou-se mais largo. Enquanto orientava um passageiro de fato com uma mala pesada, Marie ofereceu-se para ajudar. Eu ajudo. O homem virou-se. Obrigado, mas não precisa. Preciso sim, Marie sorriu.
É o meu trabalho, terei todo o prazer em fazê-lo com alegria. A expressão do homem suavizou-se. Nesse caso, por favor. Marie levantou a mala e o homem ajudou-a a segurar por baixo. Juntos, guardaram-na no compartimento. Obrigado. O homem curvou-se profundamente. De nada, Marie curvou-se também. Tenha uma boa viagem. Naquele instante, Marie percebeu. Antes, ela via os passageiros apenas como clientes a serem servidos. Agora, via-os como companheiros de viagem. O avião estabilizou. Hora do serviço de bebidas. Marie empurrou o carrinho. Gostaria de algo para beber? As palavras eram as mesmas, mas o tom era diferente. Antes, mecânico e eficiente. Agora, uma pergunta feita com cuidado. Uma jovem na janela pediu água. Marie serviu e entregou a chávena com as duas mãos. As duas mãos? A jovem arregalou os olhos, surpresa. Depois sorriu feliz e pegou no copo com ambas as mãos. Obrigada, que delicadeza! De nada. Aproveite, Marie sorriu. No galley, Chloé olhou para Marie com desconfiança. Marie, você entregou com as duas mãos, por quê? Vi os brasileiros fazerem isso, Marie respondeu. Entregar com as duas mãos é uma expressão de respeito pela pessoa. Mas isso é ineficiente. A eficiência não é tudo, Marie sorriu. Colocar o coração também é importante. Chloé ficou em silêncio. Na hora das refeições, Marie distribuiu os tabuleiros. Frango ou massa? Qual prefere? O que gostaria de beber? Sirva-se com calma e alegria. As suas palavras eram cheias de vezes alma. A reação dos passageiros mudou. Mais sorrisos. O obrigada deles tinha uma temperatura. Uma mulher de meia idade chamou Marie. Você é muito gentil. É nova na Air France? Marie sorriu. Sou veterana, mas mudei um pouco desta vez. O que a fez mudar? Aprendi com o Brasil, Marie respondeu. O significado da vezes paixão, vezes e do vezes cuidado. A mulher sorriu feliz. Que bom. Ficamos felizes que a nossa cultura tenha sido útil. No meio do voo, Marie caminhava no corredor. Uma jovem mãe com um bebê chorava. A mãe, exausta, tentava acalmar o bebê. Marie parou e perguntou. Está tudo bem? Quer que eu o segure um pouco? A mãe arregalou os olhos. Ah, mas é o seu trabalho. Não tem problema, Marie sorriu. Pelo menos coma a sua refeição em paz. A mãe, com lágrimas nos olhos, entregou o bebê a Marie. Muito obrigada, de verdade. Marie pegou no bebê e embalou-o suavemente. O bebê parou de chorar e adormeceu. O calor era palpável nos braços de Marie. Isso não estava no manual, não era uma obrigação. Era apenas o coração a servir. Depois de a mãe terminar de comer, Marie devolveu o bebê. A mãe curvou-se profundamente. Muito obrigada, consegui descansar um pouco. De nada. Marie sorriu. Ele é um amor. Antoine Nagale olhou para Marie com espanto. Marie, você segurou o bebê contra as regras. Eu cumpri as regras, Marie respondeu. Mas podemos fazer mais do que as regras, não podemos? Antoine calou-se. 2 horas antes da aterragem, um executivo brasileiro chamou Marie. Era um homem na casa dos 40, a falar francês fluente e suave. Com licença, posso falar um pouco consigo? Claro, Maria agachou-se ao lado do assento. O homem sorriu gentilmente. A minha filha está a estudar em Paris História da Arte na Sorbonne. É maravilhoso. Excelente. Cima. Cada carta dela fala da beleza da cultura francesa. Arte, culinária, arquitetura, um país realmente lindo. Marie sorriu. Obrigada, mas a cultura brasileira também é maravilhosa. Aprendi muito nestes 2 dias. O homem acenou com a cabeça, feliz. Fico contente por ouvir isso, mas nós, brasileiros, respeitamos muito as pessoas que fazem o tipo de trabalho que você faz. Marie ficou chocada. Nós? Sim, o homem continuou com seriedade. No Brasil, quem serve com vezes alegria, vezes e vezes coração, é o mais respeitado. O cliente não é Deus. Pelo contrário, quem trabalha para a alegria do cliente é uma pessoa honrada. O seu trabalho é muito nobre. A palavra atingiu Marie. Trabalho nobre. Em França era desvalorizado. Mas nos olhos deste homem havia puro respeito. Respeito pelo indivíduo, não pela posição. Obrigada, Marie respondeu calmamente. Essa palavra significa muito para mim. O homem sorriu. Obrigada pelo maravilhoso serviço. Graças a você, a viagem foi muito agradável. Marie levantou-se e curvou-se profundamente, à moda brasileira com o coração. O homem levantou-se e curvou-se da mesma forma. Fluiu um respeito que ultrapassava as fronteiras. O anúncio de aterragem começou. Os passageiros prepararam-se. Marie fez a verificação final.
Como no voo de ida tudo estava caótico, mas havia mais mensagens de afeto do que antes. Hoje Marie não sentia medo, sentia gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Aprendi muito com vocês. O avião aterrou, a porta abriu-se, Marie despediu-se na porta. Olhou para o rosto de cada um e pôs o coração nas palavras. Obrigada, boa viagem, cuide-se, espero vê-lo de novo. Os passageiros responderam com calorosa gratidão. Foi um voo maravilhoso, obrigada, quero voar de novo com você. Por fim, o executivo passou. Ele parou em frente a Marie e curvou-se profundamente. Muito obrigado. Vou contar à minha filha que há comissárias de bordo na Air France com um verdadeiro vezes calor humano vezes brasileiro. Marie curvou-se profundamente. Obrigada. Cumprimentos à sua filha. O homem sorriu e partiu. Quando todos saíram, Marie olhou para a cabine. Chloé e Antoine estavam a arrumar. Marie, hoje você estava diferente, disse Chloé. O que aconteceu? Marie sorriu. Eu percebi o que é o verdadeiro serviço. O verdadeiro serviço não é apenas eficiência, não é apenas sofisticação, Marie olhou pela janela. É colocar o coração, é respeitar o próximo, é às vezes paixão. Isso é o verdadeiro serviço. Antoine encolheu os ombros. Você foi influenciada pelos brasileiros. Sim, Marie acenou com a cabeça. Uma boa influência. De volta a Paris, Marie viu a sua cidade de forma diferente. O aeroporto era barulhento e as pessoas apressadas. Os garis trabalhavam discretamente e ninguém os cumprimentava. O café servia mal, atirando os copos no balcão. No seu próximo voo para Nova York, Marie mudou completamente a sua atitude. Tornou-se mais calorosa e mais sincera. O seu sorriso era mais autêntico. E, estranhamente, a reação dos passageiros mudou. O homem arrogante disse, obrigada. A mulher mal-humorada sorriu. A família barulhenta pediu desculpa pelo barulho. Às vezes paixão, vezes de Marie estava a contagiar os outros. Semanas depois, chegou a nova escala. Marie procurou uma palavra em particular. Quando a encontrou, o seu coração bateu forte. Rio de Janeiro, Isabelle espreitou por cima do seu ombro. Marie, outro voo para o Rio? Não precisa de aceitar. Pode trocar. Marie sorriu calmamente. Não vou recusar. Pelo contrário, quero ir de novo. Por quê? Isabelle parecia chocada. Quer sentir de novo aquele calor assustador? Não é assustador, Marie respondeu. É lindo, aquele respeito, aquele carinho, aquela vezes alegria. Quero aprender mais uma vez. Isabelle ficou em silêncio. Depois sorriu suavemente. Você percebeu, não foi, a razão pela qual o rio é temido? Sim, Marie acenou com a cabeça. Eles são o nosso espelho. Eles têm às vezes paixão, vezes que perdemos. O medo não é de ver a desordem, mas de perceber a nossa própria frieza. E você, Isabelle, não tem mais medo disso. Não tenho medo, Marie respondeu. Devíamos aprender, não ter medo. Marie olhou para a escala. A geração da sua avó tinha o orgulho e o calor humano. Eles descartaram-no em nome da eficiência, mas os brasileiros mantinham-no. Isabelle olhou para a janela. Talvez eu deva ir para o Rio outra vez. Gostaria de ver com os seus olhos. Naquela noite, Marie ligou para a mãe. Mamã, eu fui ao Rio. E então, assustada? Não estava, Marie respondeu. Era lindo, o povo, a cultura, tudo. A mãe riu suavemente. Você percebeu, não foi, minha querida? Eu temia o voo do Rio não porque eles fossem caóticos, mas porque me fazia confrontar a minha própria falta de vezes alma, vezes no serviço. Agora eu entendo. Você mudou, Marie. Sim, Marie olhou para a paisagem noturna de Paris pela janela. Lembrei-me do serviço da vovó, não apenas eficiente, mas com o coração. A mãe disse gentilmente, a vovó ficaria orgulhosa. Marie desligou e olhou para a foto da avó. A postura reta, o sorriso gracioso. O que diria a avó se a visse? Certamente sorriria. Lá fora, o céu de Paris parecia um pouco mais brilhante. O mundo não mudou, foram os seus olhos e o seu coração que mudaram. A cena que viu no Brasil, o calor, a doçura, a paixão aprendida, não pertencia apenas ao Brasil. Existia na França, na época da avó de Marie, apenas havia sido esquecida. Marie escreveu um pequeno bilhete no canto da sua escala, vou aprender novamente a verdadeira paixão. E fez uma promessa no seu coração, espalharia o que aprendeu no Brasil no seu próprio país. O respeito pelo indivíduo, a beleza da autenticidade, a importância de colocar o coração. Não seria fácil, numa sociedade obcecada pela eficiência,
o cuidado era por vezes visto como improdutivo. Mas Maria acreditava que se uma pessoa mudasse, as outras mudariam. Um sorriso cria outro, uma interação calorosa cria outra. No autocarro para o aeroporto, Maria olhou para os passageiros, rostos cansados, inexpressivos, absortos nos seus telefones. Mas ela viu a possibilidade. Se alguém os recebesse com vezes paixão, vezes e vezes respeito, se alguém sorrisse com o coração, eles iriam mudar. Faltavam 3 semanas para o seu próximo voo para o Rio. Marie continuou a praticar o que aprendera em todos os seus voos diários: entregar com as 2 mãos, olhar nos olhos, oferecer ajuda, com o coração e com paixão. E, de fato, as mudanças estavam a acontecer. Mais agradecimentos dos passageiros, mais sorrisos, menos reclamações. Os seus colegas começaram a notar. Maria, o que aconteceu? A sua atitude mudou. Aprendi no Brasil, ela dizia. Ao ouvir essas palavras, alguns colegas começaram a demonstrar interesse. Alguns até pediram a Rota do Rio, uma pequena, mas segura, revolução silenciosa, iniciada por uma única comissária de bordo. Você valoriza o cuidado no seu dia a dia? Na busca pela eficiência? Você se esqueceu de colocar o coração? Todos nós fornecemos e recebemos serviços. Se pudéssemos colocar o nosso coração em cada ato, se pudéssemos respeitar o próximo, talvez o mundo se tornasse um lugar um pouco mais gentil e mais apaixonado. Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até o fim. Por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. FM do Arquivo Text Plain